Quase uma Traça e hoje você vai viajar comigo pelo maravilhoso mundo dos livros. Eu sou a Aninha e hoje no Quase uma Traça a gente vai ter a famosa tag dos 50%. Um apanhado de tudo que foi lido no primeiro semestre. Por que isso é legal? Porque eu consigo tecer comentários a respeito de tudo que eu já li, as que eu faço na minha lista, porque eu já tô indo pro terceiro ano seguido. Então, assim, além de ser um bom arquivo de memória pra mim, é uma que eu li no primeiro semestre. Eu li menos do que eu estava lendo nos outros anos, porque as minhas demandas laborais foram muito intensas, e aproximadamente 30 livros, e eu tenho lido nos últimos 5 anos uma média de 45 livros no primeiro semestre. Mas eu não me incomodo porque esse ano eu li muito mais calhamaços, livros longos, extensos, densos e complexos, como Os Irmãos Karamazov, que são livros que eu gosto muito de ler, porque são livros que me fazem imergir naquele universo do autor e são livros que são livros canônicos para a literatura no geral. Li muito calhamaço, livros longos, extensos e densos. Li pouca literatura nacional. Então, pergunta, qual foi a sua leitura favorita do primeiro semestre? E por que essa pergunta ela é tão fácil? Porque eu tive um livro que eu li no começo desse ano, que virou um favorito da vida, entre os top 5 livros que eu mais amo. E que me surpreendeu, porque era um autor que eu já conhecia, que eu já tinha lido outras coisas, eu tinha gostado do autor, mas o livro que eu li dele não me arrebatou da maneira como esse, que é A Brincadeira do Milan Kundera, da República Tcheca, famosos e um dos maiores sucessos do século XX, que é A Insustentável Leveza do Ser, que é justamente o livro que eu tinha lido antes de ler esse. E acreditem, gente, o meu livro favorito do Kundera não é A Insustentável Leveza do Ser. É essa aqui. Este livro está completamente anotado e marcado, que é uma coisa que eu não faço na maior parte dos livros, mas que com esse aqui eu precisei fazer, porque a minha relação com essa história foi visceral. Pergunta 2. Qual foi a melhor continuação que você leu? Eu não sou uma pessoa de ler continuações, tá? Eu leio poucas séries, eu leio pouquíssimas sagas, eu leio muitos livros do mesmo autor, isso é uma coisa que eu faço, mas sagas e continuações não é o meu forte, tá? Mas eu li um livro esse ano de uma autora chamada Xin Han, que foi uma leitura que eu fiz ano passado com As Boas Mulheres da China, que é o livro mais famoso dela e que foi uma das minhas melhores leituras. Eu fiquei muito interessada pelo que ela escreve e eu achei esse livro aqui, que é O que os Chineses Não Comem, que não é uma continuação daquele livro, tem uma certa continuidade a partir daquele primeiro livro que ela escreveu. Tem coisas aqui que ela cita naquele primeiro livro. E este livro aqui é incrível, tão bom quanto As Boas Mulheres da China. Pergunta número 3, algum lançamento do primeiro semestre que você não leu, mas que é muito. Vamos lá, gente, eu não sou a pessoa aficionada, eu tenho que ler o lançamento, eu tenho que ler assim que saiu, se eu não ler eu vou estar desatualizado e tal. Eu tenho uma lista de livros de autores que eu quero ler ao decorrer do ano, que são autores que eu já gosto ou são autores que eu quero conhecer. Então eu fico mais focada nisso do que nos lançamentos. Às vezes eu demoro um tempão. Por exemplo, esse ano eu comprei a primeira da Zahar, do Visconde de Bragelonne, porque eu já Mosqueteiros, vou ler 20 anos depois esse ano e quero ler a saga inteira dos Três Mosqueteiros. E quarta pergunta, o livro mais aguardado do segundo semestre. Primeiro, que tem os livros que eu quero terminar de ler. Karamazov, do Dostoiévski, que eu estou mais ou menos na metade. Ulisses, do James Joyce, que eu estou lendo com uma amiga. E Ana Karenina, do Tolstói, que eu também estou lendo. E o livro mais aguardado é o livro 2 do Visconde de Bragelonne, que saiu agora pela Zahar. É uma trilogia, esse Visconde de Bragelonne. Nossa, gente, por terminar os livros que eu comecei, como Ulisses, do Joyce, Os Irmãos Karamazov, que são livros que eu estou gostando muito de ler, do que necessariamente algum livro que vai ser lançado no segundo semestre. Quinta pergunta, o livro que mais te decepcionou esse ano. Quando eu falo decepção, gente, tem muitas categorias de decepção em termos de livro. Vai desde qualidade de livro ruim, até um livro que eu esperava muito mais, ou um livro que eu não consegui ler, que é um bom livro, é bem escrito, mas eu tive barreiras com o livro, tá? E como pra mim a tag dos 50% é pra eu falar no geral das minhas leituras, tem 3 livros que entram nessas categorias. O primeiro é o Memórias de Marta, da Júlia Lopes de Almeida, que eu achei um livro fraco. Achei os personagens medianos, achei o cenário nada extremamente interessante e me decepcionou bastante em termos de qualidade. Não achei um livro bom. É um livro que, assim, não é ruim, mas também não é bom.
que é o 5 Semanas em um Balão, do Gilles Verne, que é um autor que tem livros que eu gosto muito, e livros muito bem escritos e com relação à construção dos personagens, que eu acho que é fraca, comparando as construções extremamente interessantes e instigantes que ele faz em outras obras suas. Acho que a história fica monótona em alguns pontos, e assim, vários dos livros do Verne, eles versam sobre questões específicas. Então tem outras coisas mais interessantes para ler do que esse livro. Albert Camus, que é um autor que eu gostei mediano de um livro que é o mais famoso dele, que é O Estrangeiro. E eu tentei ler esse daqui porque falaram que esse livro era um livro muito bom. E ele é, de fato, bom, bem escrito, com personagens interessantes. Mas ele é um livro que fala sobre crise sanitária, tipo o que a gente viveu em 2020. E esse é um assunto que eu não consigo ler ainda. Essa memória está muito... Eu vou conseguir ler livros que falem sobre esse assunto, mas não está no livro. Sou eu que ainda não consigo ler livros sobre esse tema. Sexta pergunta, o livro que mais me surpreendeu esse ano. E um livro pode te surpreender positivamente ou negativamente, mas como eu já falei de alguns livros que eu não gostei, livros que me surpreenderam positivamente por motivos diferentes. O primeiro foi O Fazedor de Velhos, do Rodrigo Lacerda, que eu achei nessa edição da Cosac Naif antiguinha, que é um livro infanto-juvenil ou jovem adulto, que é extremamente interessante, com personagens cativantes, com uma história instigante, que te faz querer chegar até o... Achei que eu fosse ficar tão envolvida com essa história, que eu fosse lembrar tão vividamente na minha memória do que eu li nesse livro. E foi exatamente isso que aconteceu. E eu gosto quando o livro faz isso, porque significa que essa história foi bem escrita, ela foi interessante, ela traz elementos que vão me fazer de novo no futuro. E o segundo livro que me surpreendeu, não pelo autor, porque eu já amo o trabalho do José Saramago, sempre tenho um favoritado dele esse ano. Não foi minha leitura de Saramago favorita desse ano, a minha favorita foi Ensaio sobre a Cegueira. Esse livro aqui, chamado Que Farei com Este Livro? Este é um livro do teatro criado pelo Saramago, que é uma vertente que a maior parte de nós não conhece, e eu não conhecia, eu não tinha a menor ideia. O título desse livro me chamou a atenção, eu nem li a contracapa ou a sinopse, e aí quando eu abri eu vi que era teatro, e eu fiquei entusiasmadíssima para ler o teatro de Saramago. E, gente, não é que é um dos teatros mais interessantes e brilhantes que eu já li? O livro é incrível, são 3 peças. Uma vai falar sobre como se Francisco de Assis, o santo da Igreja Católica, tivesse voltado à Terra, que ele criou, tivesse tido um direcionamento completamente equivocado. A outra se passa na Lisboa do século XVI, tal qual Lusíadas em Camões. E a outra se passa na redação de um jornal na década de 70. Então, assim, são épocas completamente distintas, personagens totalmente diferentes, e que todos foram escritos de maneira brilhante, interessante, com diálogos dinâmicos, sagazes, mordazes, que te fazem refletir sobre questões complexas, de uma maneira que, por vezes, até é permeada por uma comicidade muito específica que o Saramago consegue fazer tão bem. Então, assim, foi o melhor teatro que eu li esse ano. Esse livro entrou para favoritos do ano. Pergunta número 7. Novo autor favorito? Milan Kundera. Eu conheci o trabalho dele de verdade. Porque, assim como eu, muitas pessoas só leram A Insustentável Leveza do Ser, que é o seu maior sucesso, seu best-seller, tido como seu melhor livro. Pra mim não é, tá? Eu volto a bater na tecla de que A Brincadeira é o melhor livro que ele escreveu. E aí o que eu fiz? Eu resolvi fazer um estoque de livros do Kundera em casa. Conseguiu entrar pra minha lista de autores favoritos da vida. E a minha lista é bem reduzida. Tem livros que eu gosto muito, mas esses autores não viram os favoritos da vida, porque não é tudo que eles escrevem que eu gosto. Quedinha, a 8ª pergunta é uma quedinha por personagens literários. Eu sempre pulo essa, gente, porque eu não desenvolvo essa relação com os livros, tá? A 9ª pergunta é o meu atual personagem favorito. E eu vou falar que eu gostei absurdamente dos 3 irmãos Karamazov, principalmente do Alyosha. Eu acho que ele levanta questões que são tão caras à existência humana, que mesmo ele vivendo uma realidade, um tempo histórico tão distante do meu, algumas coisas que ele se pergunta ou reflete sobre são coisas que até hoje todos nós como humanos compartilhamos. Esse livro é brilhante, tem um dos melhores capítulos já escritos na história da literatura, mas os irmãos Karamazov são 3 personagens extremamente cativantes e me chorar nesse primeiro semestre. Eu vou repetir o que eu falo aqui em todos os tags de 50%. Eu não choro com livros. Porém, eu li um livro do Walter Ugumãe, que não tá aqui porque fez pra mãe dele.
E assim, é um livro muito emocionante. É um livro curto que você lê em, sei lá, 20 minutos, mas que consegue abarcar questões tão profundas, difíceis e tristes, que vai te emocionar. Eu não chorei com o livro, mas eu fiquei profundamente marcada e cativada por essa história. Um livro que te deixou feliz no primeiro semestre. Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski. Por quê? Este livro é um livro complexo, denso, difícil, com um monte de referências. Ele tem todas as características que me fazem gostar de um grande clássico, de um grande calhamaço. Porque eu mergulhei na história. Teve capítulos, gente, que eu reli 3 ou 4 vezes para de fato entender toda aquela emoção, sensação ou descrição que Dostoiévski estava fazendo. E eu amo livros que me envolvem a esse ponto, que a história é complexa, é densa, mas é envolvente a ponto de eu querer mergulhar, comer esse livro. Adaptação cinematográfica, nenhuma que eu tenha visto, a adaptação cinematográfica de livro me impressionou a ponto de eu falar, nossa, o livro, o filme é melhor do que o livro. A favorita deste ano, com certeza, foi a que eu fiz de A Brincadeira, do Milan Kundera. Porque eu mergulhei nessa história, eu estudei sobre a história da República Tcheca, li um pouquinho sobre a história do Milan Kundera, fui atrás sobre obras de arte, entender sobre a música, citação de compositores tchecos. Então, assim, eu fiz uma resenha que abarcou toda a grandiosidade que esse livro tem. Bonito que eu ganhei e comprei esse ano. Tem 2 livros. Um que eu ganhei, que é o Lendas Japonesas, da Loputin, que eu ganhei da minha amiga. Ele é lindíssimo, ó. Tem algumas das ilustrações mais bonitas que eu já vi na minha vida. Esse livro é incrível, eu tomo maior cuidado com ele. E um outro livro que eu vou deixar a foto aqui, porque ele é muito grande, eu não consigo segurar, que é um livro sobre arte nova, ou Art Nouveau. Dos livros que eu estou mais ansiosa para ler no segundo semestre. E, gente, eu resolvi ser responsável com as minhas leituras e eu estou mais ansiosa por terminar alguns livros que eu comecei, que é Ulisses, do Joyce, que eu já li essa quantidade aqui, que é um dos livros mais difíceis que eu já li na minha vida e eu sei que eu vou levar muito tempo lendo esse livro. Quero terminar e reler Os Irmãos Karamazov. Por quê? Esse livro aqui, ele é um livro até rápido de ser lido, apesar de ser denso e profundo. A história é muito fluida. Mas eu sinto que eu preciso fazer uma releitura logo que eu terminar esse livro para de fato aproveitar tudo que essa obra representa. E eu quero terminar de ler também Ana Karenina, do Tolstói, que é um outro livro que eu tô lendo, que eu estou amando, e que também é um livro relativamente fácil e simples de ser lido. E por último, eu quero ler, pelo menos completar metade da minha lista de livros que eu tinha me proposto a ler agora em 2025, porque são livros importantes para mim, que eu quero terminar de ler, ou livros que eu quero ler ainda neste semestre. Essa foi a tag dos 50%. Gostado? Aproveitem e me contem qual foi a leitura favorita de vocês até agora. A nossa próxima viagem literária. Tchau, tchau!